Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai estudar aqui, ó, posição do STF contra os tribunais de contas. A gente vai ver aqui, ó, a atualização jurisprudencial de vários temas super importantes, tá bom? Hoje a gente tem atualização jurisprudencial, a gente também tem situações em que nós temos jurisprudência recente e com certeza essa aula aqui vai te ajudar nos seus próximos concursos. Beleza? Então, se você quiser o slide, é só mandar uma mensagem para mim, pessoal, que eu envio para vocês. Olha aqui, ó. Quem pode sustar contrato? O artigo 75, parágrafo 1º, responde a essa questão. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa. Então, nos casos de contratos administrativos, é a Assembleia Legislativa que adota diretamente a sustação do contrato. E nesse caso, ela tem como dever, né? Aqui fala assim, ó, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, a Assembleia Legislativa, ela adota diretamente o ato de sustação de contrato, devendo imediatamente pedir ao Poder Executivo que tome as medidas necessárias. E o Poder Executivo, caso, né, não tome, o Poder Executivo tem que tomar essas medidas. Mas vamos supor que o Poder Executivo não tome nenhuma medida. Aí fala assim, ó, se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, aí o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Então, você tem aqui a situação do Poder Executivo ou Assembleia Legislativa não tomar as medidas necessárias que deveria tomar no prazo de 90 dias da sustação do contrato, né, do ato de sustação de contrato, o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Mas, pessoal, isso aqui é muito importante porque a gente tem muitas questões que fazem essa pergunta direta. Pode o Tribunal de Contas ter o ato de sustação do contrato? Não. O Tribunal de Contas não pode. Porém, tem uma jurisprudência que fala bem claro aqui para a gente que não pode tomar essa decisão por conta de o Tribunal de Contas, embora não tenha poder para anular ou sustar os contratos, tem competência para determinar a autoridade administrativa que promova a anulação do contrato, se for o caso da licitação de que se originou. Então, qual é a posição do STF sobre o tema? Olha, o STF esclareceu que o Tribunal de Contas, aí vai servir para o TCU e para o TCE, não tem poder para anular ou sustar diretamente contratos administrativos. Então, ele não pode fazer isso, né? Fazer de forma direta. Ó, vou sustar, anular o contrato. No entanto, ele pode determinar que a autoridade administrativa competente, por exemplo, o chefe do Poder Executivo, tome as medidas necessárias para anular o contrato. E, se for o caso, a licitação que deu origem a ele. Então, o Tribunal de Contas pode determinar que a autoridade administrativa tome essas medidas necessárias. Beleza? Então, ele não vai sustar diretamente o contrato administrativo, ele não vai anular diretamente o contrato administrativo, isso aí cabe à Assembleia Legislativa, mas o Tribunal de Contas ele pode determinar que a autoridade administrativa competente tome as medidas para isso. Beleza? Isso aqui é muito importante, que eu quero que vocês guardem essas duas regras aqui. Agora, existe a possibilidade do Tribunal de Contas, por meio de uma medida preliminar, por meio de uma medida cautelar, temporariamente parar a execução daquele contrato. Tá bom? Então, existe essa possibilidade também. Então, guarde essa situação. Se estiver falando de medida cautelar ou medida preliminar, pode sim o Tribunal de Contas pedir para parar a execução daquele contrato.
para poder avaliar, né? Às vezes você tem ali uma situação que a gente sabe que pode ocorrer um prejuízo grande para a administração pública, de forma cautelar, o Tribunal de Contas pode pedir para parar a execução daquele contrato durante certo período. Beleza? Então existe essa possibilidade também. Mas pegue essa diferença aqui, né? Quem pode fazer a sustação direta e quem pode determinar, no caso do Tribunal de Contas, ele pode determinar a autoridade administrativa que promova a anulação e também, se for o caso, da licitação que originou esse contrato. Pessoal, um assunto que está caindo bastante e provavelmente você já deve ter visto, mas tem uma situação aqui legal que eu quero trazer hoje, é a diferença de contas de gestão e contas de governo. Então, de acordo com o entendimento do STF, os tribunais de contas não têm competência para julgar as contas dos prefeitos municipais. Mesmo quando se trata de contas de gestão, o Tribunal de Contas não pode, cabendo essa atribuição às câmaras municipais. Não pode o quê? Julgar as contas. Não pode julgar as contas de gestão, nem as contas de governo do chefe do Poder Executivo. Então, a gente tem aqui essa situação de que muitos prefeitos municipais, eles exercem esse duplo papel. Ele é gestor das contas de governo, mas também pode ser gestor de contas de gestão. E aí ficou essa situação. Ah, beleza. As contas do governo, quem julga as contas do governo é o Poder Legislativo, né? No caso dos prefeitos, quem vai julgar são as câmaras dos vereadores ali, né? Então, o prefeito da cidade X, quem vai julgar é a Câmara dos Vereadores. E o Tribunal de Contas aprecia essas contas. Mas ficou dúvida sobre as contas de gestão. Porque quando é um secretário que é o responsável pela conta, é o gestor das contas de gestão, né? É o secretário que é responsável pela conta de gestão, ao Tribunal de Contas julga. E aí ficou essa dúvida. E quando for o chefe do Poder Executivo, o gestor da conta de gestão? Nesse caso, quem vai julgar? Continua o julgamento das contas pela Câmara dos Vereadores, tá bom? Ao Tribunal de Contas vai competir apenas a emissão de parecer prévio, enquanto o julgamento é realizado pelas câmaras. Então, não tem competência para julgar nenhuma das contas dos prefeitos, do chefe de Poder Executivo em geral. Fosse o governador, o Tribunal de Contas nunca vai poder julgar as contas do chefe do Poder Executivo, mesmo se essas contas forem contas de gestão. Essa é a regra que a gente tem que levar para a prova, beleza? Então, cabe às câmaras municipais exercer o julgamento dessas contas. Então, você tem ali, né, o julgamento das contas pelo chefe do Poder Executivo. Como que funciona? O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas, que tem natureza meramente opinativa e compete exclusivamente à Câmara dos Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local. Beleza? Sendo aqui já é uma outra situação que eu tenho que trazer para vocês. Então, até aqui, beleza. O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas, grava isso aqui também, ó. Tem natureza meramente opinativa, tá bom? Não vai vincular as câmaras o parecer técnico do Tribunal de Contas, porque quem julga é a Câmara dos Vereadores, beleza? E a gente também tem uma situação em que, por vezes, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional demora muito para poder fazer esse julgamento. E aqui a gente não tem o julgamento ficto das contas, ou seja, olha, já se passaram 10 anos e o parecer técnico do Tribunal de Contas foi para aprovação. Então foi para aprovação. Já se passaram 10 anos. Então
Vamos considerar que já teve o julgamento dessas contas, o julgamento ficto pelo decurso de prazo. Poxa, já se passaram 10 anos, para que vai julgar algo que a gente já viu que o Tribunal de Contas disse que está certo? Não existe, tá? É incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Pode ser que julgue as contas de 15 anos atrás, 16 anos atrás. Existe sim essa possibilidade. Então, assim, são muitos detalhes quando a gente está estudando a jurisprudência do STF quanto aos tribunais de contas. E aqui, pessoal, eu vou trazer uma novidade bem legal para vocês, tá? Porque a gente tem isso aqui na prova. Você vai ver algumas questões que falam sobre contas de gestão e contas de governo. Então, as contas dos prefeitos municipais. Quando o prefeito assume um duplo papel, ou seja, ele é gestor de contas de governo e gestor de contas de gestão, o Tribunal de Contas não julga nenhuma das contas dos prefeitos, mesmo se forem contas de gestão. As contas de governo a gente já sabe que vai julgar sempre é o Poder Legislativo. A dúvida ficava em relação às contas de gestão. As contas de gestão, em regra, o Tribunal de Contas julga. Porém, quando o gestor é chefe do Poder Executivo, segue a regra de que as câmaras municipais vão exercer esse julgamento, ou a Assembleia Legislativa, ou o Congresso Nacional. Normalmente a gente fala de prefeito, pessoal, porque normalmente é o prefeito que exerce essa dupla função, tá? Por isso que o exemplo aqui fica em relação a prefeito e é assim que você vai encontrar na sua prova. Beleza. Só que a gente tem uma jurisprudência muito recente. Então, você provavelmente já viu questões relacionadas a isso aqui, ó. Contas de governo, Tribunal de Contas aprecia. Contas de gestão, Tribunal de Contas aprecia. E quem julga essas duas contas é a Câmara Municipal, é o Poder Legislativo. Então, a gente precisa agora aprender essa nova aqui, ó, que está aí como uma recente decisão do STF, que são as contas de convênio. No caso das contas de convênio, o Tribunal de Contas julga e aplica a sanção se houver irregularidade. Então, assim, ó, basicamente, você tem aqui, ó, as contas de gestão, que faz referência assim, ao conjunto de aplicação direta de recursos públicos. Então, por exemplo, você tem uma aplicação direta de um recurso de um fundo municipal e o gestor é o prefeito, é o chefe do Poder Executivo. A gente chama de conta de gestão. Já contas de governo são aquelas, refere-se assim ao conjunto da administração, política pública que vai ser avaliada, cumprimento de metas, uso do orçamento geral, isso é tudo conta de governo. O Tribunal de Contas aprecia e a Câmara Municipal julga. Aí a gente tem agora essa decisão recente aqui sobre as contas de convênio, né? Porque a gente tem vários convênios entre a União e os municípios, entre o Estado e o município, entre a União e os estados. E aí ficou essa dúvida. E essas contas de convênio? Será que o Tribunal de Contas da União pode fazer o julgamento dessas contas de convênio? Perceba que a conta de gestão é um fundo já previsto em lei naquele município, naquele estado. Então, o Tribunal de Contas julga aquela conta de gestão. Não, desculpa. O Tribunal de Contas aprecia a conta de gestão e a Câmara Municipal julga. Mas e os convênios? Vai também levar essa decisão para julgar as contas de convênio lá para o Poder Legislativo? Aí foi decidido que não. As contas de convênio, o Tribunal de Contas julga e aplica a sanção. Se houver irregularidade, lógico, né? Se não houver irregularidade, aí não vai aplicar a sanção. Mas a ideia é você saber a diferença desses três aqui, saber que isso vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova e isso é muito importante. As contas de convênio, por exemplo, aplicação de recurso federal ou estadual repassado ao município. O Tribunal de Contas, ele é competente para julgar diretamente essas contas. Então, é um convênio de uma aplicação de um recurso federal. O Tribunal de Contas da União vai julgar. É uma conta de convênio de uma aplicação de um recurso estadual.
o Tribunal de Contas do Estado vai julgar. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem que levar para a prova. Eu tenho certeza que você vai encontrar questões sobre o tema nos próximos concursos que você for fazer. Beleza? Olha, pessoal, definição do legitimado para execução do crédito. Aqui é um assunto muito importante porque a gente teve várias discussões assim sobre quem é o legitimado para executar o crédito. Qual crédito, pessoal? Então, pensa o seguinte, ó. Quando há dano ao erário municipal, a gente tem uma situação que o município é prejudicado. E aí a gente precisa saber, olha, se o município é prejudicado, quem deve fazer a execução quem deve fazer a execução do crédito, que é o dano ao erário ser ressarcido? Então, a gente teve um dano ao erário ali de 5 milhões de reais. O chefe do Poder Executivo vai ter que devolver esse dinheiro. Só que ele não devolveu, passou o prazo de vencimento, ainda não devolveu. Quem é que vai poder fazer a execução desse crédito? Porque muitas das vezes o município não faz. E aí o Tribunal de Contas queria fazer. Entendeu? Por isso a importância de você definir aqui, ó, quem é o legitimado para poder fazer a execução desse crédito. Então você vai ver as questões versando sobre o tema. E aí eu trago para vocês aqui, ó. Vamos olhar aqui, né? Vou ler primeiro aqui o que eu deixei na tela. Definição do legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Então a gente vai tentar identificar aqui, né, quem é o legitimado para a execução desse crédito decorrente de multa. Então, primeira coisa. O município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário. Isso aqui deixou muito triste o Tribunal de Contas. Imagina o seguinte, você tem ali uma aplicação de multa pelo Tribunal de Contas, então você tem ali uma aplicação de multa, não é uma multa simples, é uma multa decorrente de danos causados ao erário. Só que quem vai executar é o município. E muitas das vezes você tem ali uma situação de, por exemplo, o prefeito atual às vezes não quer executar o prefeito antigo, essas coisas que podem acontecer em alguns municípios. E aí o Tribunal de Contas queria aplicar a multa em razão do dano causado ao erário e também ser legitimado para a execução desse crédito. Ainda que o dinheiro vá para o município, o Tribunal de Contas não quer o dinheiro, ele não quer esse ressarcimento. Quem é o prejudicado é o município. O Tribunal de Contas queria ter a legitimidade para fazer a execução dessa multa. E a gente viu aqui que o STF decidiu que não. O município prejudicado é o legitimado para execução desse crédito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público em razão de danos causados ao erário. Professor, por que você está chamando tanta atenção da multa aplicada em razão de danos causados ao erário? Porque as multas simples aplicadas pelo Tribunal de Contas em razão da inobservância, às vezes, de uma norma, de um cumprimento de deveres de colaboração. Descumpriu a legislação, tomou a multa simples. Nesse caso, compete ao Estado membro a execução do crédito decorrente de multas simples, aplicadas por tribunais de contas estaduais. Beleza? O que o Tribunal de Contas queria era que o Estado pudesse cobrar e pudesse ter a legitimidade de fazer a execução desse crédito decorrente de multa aplicada em razão de danos causados ao erário municipal. Essa não pode. Agora, o Estado,
ele pode fazer execução de multas simples, que são aquelas decorrentes de inobservância da lei, né? Então, tá aqui, pessoal. A legitimidade é do município que foi prejudicado pela lesão aos cofres públicos causadas por agente público municipal. O Estado terá legitimidade quando se tratar de execução de crédito decorrente de multas simples, em razão de inobservância da legislação, normas de direito financeiro e aquela coisa toda. Beleza, pessoal? Gostaram disso? Acho que foi assim, foi muito bom não, né? Lembrando que não é o Tribunal de Contas que vai fazer a execução dessas multas simples, tá? É o Estado membro. Lembrando que não é o Tribunal de Contas que tem a legitimidade para tratar da execução do crédito decorrente de multas simples. O Tribunal de Contas aplica a multa, tá? Mas a legitimidade é do município e do Estado. Então, a Procuradoria dos Municípios, ali a Advocacia Geral dos Estados irão tratar aí da execução desse crédito. Não é o Tribunal de Contas, uma outra pegadinha que pode cair para vocês. Agora, pessoal, um assunto bem recorrente em prova é a revisão pelo Poder Legislativo. E aí, você tem aí situações em que você tem questões que tratam dessa pegadinha. Então, por exemplo, a competência técnica do Tribunal de Contas ao negar o registro de admissão de pessoal não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo. A Câmara Municipal não detém competência para rever o ato do Tribunal de Contas que nega o registro de admissão de pessoal. Então, isso aqui é muito importante, é muito presente em prova. Nesse caso aqui, o Tribunal de Contas ele tem autonomia para realizar análise técnica e decidir sobre a legalidade dos atos de contratação de pessoal. Então, quando o Tribunal de Contas nega o registro de admissão de pessoal, sua decisão não pode ser revista pela Câmara Municipal ou por qualquer outro órgão do Poder Legislativo, tá? Não tem isso aí. A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, não tem poder para interferir ou revisar as decisões sobre esse tipo de ato, o ato de registro de admissão de pessoal. O papel do legislativo aqui, ele fica muito limitado, pessoal, à fiscalização e julgamento de contas, mas não abrange atos técnicos do Tribunal de Contas. Grave isso, até mesmo para discursiva, você escrever lá no final ali, né? Dessa forma, o papel do legislativo é limitado à fiscalização e julgamento das contas, mas não abrange atos técnicos específicos do Tribunal de Contas. Beleza? Então, esse ponto aqui é muito importante para você levar para a prova. Pessoal, inconstitucionalidade da lei no caso concreto. Aqui a gente tem algumas decisões recentes que você precisa levar para a prova. Não obstante a importância da função de controle dos tribunais de contas, estes não podem declarar em abstrato a inconstitucionalidade de norma legal, mesmo no âmbito administrativo. Ou seja, é inconcebível a hipótese de o Tribunal de Contas, órgão sem qualquer função jurisdicional, permanecer a exercer controle de constitucionalidade no julgamento de seus processos, sob o argumento de que lhe seja permitido em virtude do conteúdo da súmula 347 do STF. Então, a gente vai tratar agora dos limites, né? Dos limites que o Tribunal de Contas possui no controle de constitucionalidade. Perceba que os tribunais de contas não podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma em abstrato. Isso significa que eles não podem anular uma lei inteira
ou suspender para todos os casos. O Tribunal de Contas não pode fazer isso. Quando fala assim, ó, os tribunais de contas não podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma em abstrato, ele está dizendo o seguinte, ó, o Tribunal de Contas não pode anular uma lei inteira, não pode suspender um artigo para todos os casos. Por quê? Porque o Tribunal de Contas não possui função jurisdicional. Esse papel cabe exclusivamente ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário, porque o Tribunal de Contas não possui esse papel, né? E não possui função jurisdicional. Ah, beleza. Então, já que não possui o Tribunal de Contas não possui função jurisdicional, o que o Tribunal de Contas pode fazer? A gente vai ver então a possibilidade do Tribunal de Contas afastar a aplicação de uma lei em um caso concreto. E é aqui que a gente tem que interpretar a decisão do STF. Apesar de não poderem declarar a inconstitucionalidade de uma lei em abstrato, os tribunais de contas podem, em situações específicas, afastar a aplicação de uma norma em casos concretos. Quando? Quando pode? Quando há uma violação patente a dispositivo da Constituição, ou seja, tem uma violação ali que, cara, qualquer pessoa consegue identificar que aquela lei municipal, por exemplo, é inconstitucional. Ou já existe uma jurisprudência do STF sobre a matéria e você está tendo ali a contrariedade a essa jurisprudência de uma norma local. Beleza? Então, é apenas o afastamento da inconstitucionalidade da lei no caso concreto. E aí você vai sempre lembrar dessas duas situações. Há uma violação patente, há uma violação evidente a dispositivos constitucionais, ou existe a contrariedade direta a uma jurisprudência do STF. Mas lembre-se, não permite o controle em abstrato. E essa súmula 347, ela não autoriza o controle abstrato ou geral de constitucionalidade, tá? A atuação ali vai se limitar ao âmbito administrativo, ao caso analisado, e tem que ser algo que viola a Constituição, né? Ou contraria a jurisprudência. Beleza? Então leia essa súmula 347 com bastante atenção. Pessoal, um assunto muito importante também é a aposentadoria, reforma ou pensão. Então, em atenção aos princípios da segurança jurídica e a confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva corte. Então, imagine aqui que a pessoa aposentou em 2020, beleza? E esse processo chegou ao Tribunal de Contas em agosto de 2022. Então, o prazo para o Tribunal de Contas fazer o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão é de 5 anos. Perceba, pessoal, que eu não estou falando aqui do ato de registro de pessoal, tá? O registro pessoal a gente não tem prazo, não. A gente está falando aqui da concessão inicial de aposentadoria, tá? Então, vai ter ali até 2027, né? Quando completar 5 anos, vamos supor que seja 1º de agosto, então 31 de julho de 2027, deu 5 anos. Então, é o prazo aí que o Tribunal de Contas tem a contar da chegada do processo de contas e não da concessão lá feito pelo ente, né? Vamos supor, o município fez ali a aposentadoria do professor. Aí demorou 2 anos para enviar à corte. Aí só nesse momento que começa a contar o prazo de 5 anos. Sempre pensando
em princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Se você pegar como era no passado, o Tribunal de Contas não tinha esse prazo, não. Ficava discutindo mais, era se dentro de 5 anos não precisava oferecer ampla defesa contraditória. Após 5 anos, oferecia ampla defesa contraditória. Isso aí caiu, tá? Tem que ser analisado em 5 anos. Passou 5 anos, o Tribunal de Contas ficou inerte, significa que o Tribunal de Contas não pode mais olhar, não pode mais fazer o julgamento da legalidade desse ato de concessão inicial de aposentadoria. Jogou a responsabilidade para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele não pode ficar inerte, ele tem que ter o pessoal adequado para poder fazer o julgamento dessa legalidade rápida. Não pode ficar inerte, demorar 15 anos para poder dizer que aquele aposentado, às vezes com 80 anos, não poderia ter sido aposentado. Então, nesse caso, o Tribunal de Contas ele precisa melhorar o seu aspecto operacional para poder julgar tudo em 5 anos. Beleza? Lembrando, pessoal, que esse ato aqui ele é um ato complexo, né? Então, a concessão inicial de aposentadoria é um ato complexo. Significa que ele só se torna completo depois de passar por 2 etapas. Você tem a concessão do benefício pelo órgão competente, vamos imaginar aqui uma prefeitura, e só vai se tornar completo após a análise e registro da legalidade do Tribunal de Contas. Então, ele é um ato complexo que só se torna completo depois de passar essas 2 etapas: concessão do benefício e análise e registro do Tribunal de Contas. Isso é muito importante, porque aqui a gente vai ter aquela pergunta clássica: existe a possibilidade do órgão conceder o benefício? Então, a primeira etapa aqui foi concluída, chegou lá no Tribunal de Contas. Existe a possibilidade, na hora do Tribunal de Contas, fazer análise e registro da legalidade, da concessão inicial, da aposentadoria e a reforma ou pensão. Do Tribunal de Contas rejeitar? Existe. Se ele vai fazer análise para o registro, se ele vai julgar essa legalidade, existe a possibilidade do Tribunal de Contas chegar aqui e falar: ó, não vou poder registrar aqui a concessão da aposentadoria por conta disso, disso, disso. A pergunta é: durante esse processo de análise do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas precisa oferecer contraditório e ampla defesa? Não. Não há necessidade de contraditório e ampla defesa. Isso ocorre, pessoal, porque o ato ainda não é definitivo. O ato ainda não foi consolidado. Beleza? Se o Tribunal de Contas, TCU, TCE, Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, apontar alguma irregularidade, você não precisa oferecer contraditório e ampla defesa. Você não, é o Tribunal de Contas. O ato ele vai ser revisado, corrigido antes de ser registrado. E não vai. Aí o Tribunal de Contas vai enviar lá para o órgão competente que fez que trouxe aquele benefício, né? E lá vai ser, o órgão vai lá ver, vai revisar, vai corrigir, mas aquele aposentado, aquela pessoa da pensão, da reforma, ele não pode oferecer contraditório e ampla defesa porque a gente ainda não tem a definição aqui do ato. O ato ainda ele não é definitivo. Beleza? Dê uma olhadinha aqui, pessoal. O próximo assunto é composição dos tribunais de contas. Isso aqui é muito importante porque, segundo o artigo 73 da Constituição Federal, aplicável aos tribunais de contas estaduais pelo artigo 75, a composição de 7 conselheiros deve respeitar a seguinte divisão. A gente tem aqui a seguinte divisão: 3 membros indicados pelo chefe do Poder Executivo, que é o governador, sendo que um deve ser auditor,
Tá vendo? Ó? Um deve ser escolhido entre os auditores, o outro entre membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e apenas um de livre escolha. E aí, pessoal, você tem aqui 4 membros do Tribunal de Contas vão ser indicados pelo Poder Legislativo, tá vendo? E dessa forma a gente consegue completar aqui os 7 conselheiros. Agora, às vezes, pessoal, aposentava uma pessoa que foi indicada pelo governador e escolhido entre auditor. Aí aquela política ali queria indicar agora uma pessoa pelo Poder Legislativo. Ou então, o membro que aposentou, que às vezes deu vacância ali por algum motivo, foi indicado pelo Poder Legislativo, existia uma vontade do governador nomear um membro de livre escolha. Não pode, pessoal. Grava isso aqui, ó. As vagas decorrentes de aposentadoria ou vacância devem respeitar a origem da indicação. Então, aí como que foi a decisão específica sobre isso, né? A nomeação dos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas para os cargos de conselheiros depende da previsão na Constituição e da observância das normas constitucionais pertinentes. Isso significa que a nomeação de um membro do Ministério Público para o cargo de conselheiro só é possível quando for uma vaga destinada à indicação do governador e respeitar a regra constitucional. Então, o que você vai levar para a prova? A nomeação, por exemplo, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas só pode ocorrer se a vacância, a aposentadoria ali, né, for de um membro que já era no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E aí você só pode ter a possibilidade dessa indicação se for decorrente ali da indicação original. Então, as vagas decorrentes de aposentadoria devem respeitar a origem da indicação. Aposentou um conselheiro que foi escolhido por livre escolha do governador. O próximo vai ter que seguir a mesma regra. Que aí você consegue manter essa paridade da Constituição, né? 3 membros escolhidos pelo governador, sendo que uma de livre escolha, uma do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e um auditor. E 4 membros indicados pelo Poder Legislativo. Entendeu? Você vai conseguir manter isso aí. Isso aí é bem legal, né? Porque a vaga, a vaga foi ocupada anteriormente, indicada pela Assembleia Legislativa. O governador não pode ocupar essa vaga. Tem que ser indicado por... eu quero que seja ocupado por um auditor substituto, um conselheiro substituto. Não pode. Então tem que manter essa composição sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, ocorre uma aposentadoria ou vacância, a origem da indicação deve ser respeitada. A vaga foi anteriormente ocupada por indicação do Poder Legislativo. Aí deve continuar com o Legislativo. Beleza? Isso aí é muito importante, hein? Vamos olhar aqui, ó, esse tema de repercussão geral 652. O STF afirmou que a nomeação para vagas em tribunais de contas devem seguir os critérios constitucionais. Assim, uma vaga destinada ao Poder Legislativo não pode ser preenchida pelo Poder Executivo. A indicação de um membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas só é cabível em vaga reservada ao chefe do Executivo e para essa categoria específica. Aplicação ao caso. A vaga foi ocupada por um conselheiro anteriormente indicado pela Assembleia Legislativa. O governador não pode ocupar essa vaga, seja por indicação de membro do Ministério Público junto à Corte de Contas ou por indicação própria. A vaga deve ser preenchida novamente pela Assembleia Legislativa, respeitando o princípio da proporcionalidade e as normas constitucionais. Vamos dividir essa aula em 2, para não ficar muito grande e cansativo para vocês? Então, bateu aí 30 minutos mais ou menos dessa aula. A gente já volta com a parte 2 e a reta final. Valeu, pessoal!